Bem-vindos ao canal Inspirações, meu nome é Amanda Souza e bora ter liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu vou te contar as principais lições que eu aprendi com ele, escrito por Dale Carnegie. Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal caso você ainda não tenha feito isso e também ative as notificações do sininho para você continuar recebendo os novos vídeos. Isso vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, esse conhecimento, e também ajude o meu trabalho, beleza? O livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele é dividido em 4 partes, e cada parte tem vários princípios. Como são muitos, eu vou colocar os principais princípios que eu aprendi dentro de cada parte, e eu vou falar quantos que eu falei de cada parte também. Isso vai te permitir já ter um gostinho do livro e também querer que você leia ele para absorver todas as informações que eu não vou deixar aqui nesse vídeo. Então vai ter um gostinho aí pra você. Antes, eu acho válido lembrar que tudo que tá colocado nesse livro não é um truque mágico ou um truque para você enganar as pessoas. Ele diz que é uma filosofia de vida, você começar a absorver esses princípios para realmente mudar o seu pensamento sobre algumas coisas. Então, não é simplesmente para você ser falso com as pessoas, enfim, entenda da maneira certa. A primeira parte do livro é técnicas fundamentais para lidar com pessoas. E nessa parte tem 3 princípios e eu vou falar desses 3 princípios porque realmente me chamaram a atenção e acredito que também vai te chamar. Princípio 1. Não condene, não reclame, não julgue. O livro traz que não adianta a gente criticar as pessoas, a gente precisa tentar compreendê-las e entender por que elas reagiram de tal forma. Já parou pra pensar como isso é difícil? A gente sempre critica e julga tudo que as pessoas fazem com a nossa própria visão da realidade e esperando que as pessoas mudem. Mas esse livro mostra que a esmagadora maioria das pessoas, elas não assumem a responsabilidade pelos seus atos. Inclusive, ela traz o exemplo do Al Capone, que era um criminoso que se vitimizava e se considerava incompreendido. Quando você critica uma pessoa, você acaba adotando uma postura defensiva e tenta justificar as suas atitudes. Então, se você quer lidar bem com as pessoas, você tem que parar de criticá-las e tentar entender por que elas reagiram de tal forma. Não é uma tarefa fácil e exige muito treino. O princípio 2 é: faça elogios honestos e sinceros. Se você já leu isso e pensou bajulação, não é disso que se trata. O livro traz, inclusive, a importância de não fazer bajulações, mas sim elogios sinceros e honestos, porque as pessoas sabem quando você tá só bajulando. E ele traz como é importante a gente fazer isso, porque as pessoas, elas precisam alimentar a sua autoestima e também sentir que elas são reconhecidas. Muitas vezes a gente tem uma visão bacana sobre uma pessoa e a gente acaba não transmitindo e guarda pra gente. Isso é importante que a gente passe, porque a gente pode mudar o dia de uma pessoa. Os elogios sinceros, eles são tão poderosos que eles podem muito mais mudar o comportamento de uma pessoa do que se você fazer críticas. Porque se você elogiar uma pessoa, a tendência é que ela consiga replicar esse comportamento várias vezes para ela ser reconhecida, do que se você criticar e ela vai ficar numa postura defensiva e não vai surtir o mesmo efeito. Então, elogie o que você gosta e não critique o que você não gosta. Princípio 3. Desperte um desejo ardente nas pessoas. Esse princípio é muito importante. Quando a gente vai pedir um favor, a gente costuma falar por que a pessoa deve fazer isso para nos ajudar. Quando, na verdade, a gente devia focar em por que a pessoa vai se beneficiar com isso que a gente está pedindo. Isso vale para todas as relações, filhos e pais, pessoas em empresas, no trabalho. Por exemplo, se você quer que seu filho pare de fumar, não adianta você dizer: eu não quero que você faça isso. Você pode tentar mostrar um malefício para ele, como por exemplo, você não vai poder jogar no time da escola se você fizer isso. E se for algo importante para ele, provavelmente ele vai adotar isso. Então não coloque imposições nos seus pedidos ou obrigações. Mostre que você se importa com o que a pessoa quer e que isso faz sentido para ela. Se você já gostou dessa primeira parte, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, né? Papel de youtuber aqui. Vamos continuar. Segunda parte do livro é 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. E dessa parte dos 6 princípios eu vou falar dos 3 primeiros. O primeiro princípio é: desenvolva um genuíno interesse sobre as pessoas. Esse princípio ele parece tolo e simples, mas na verdade ele é muito poderoso também. Quando a gente quer se aproximar de algumas pessoas, a gente pensa em começar a falar sobre a gente e parecer interessante para elas. Mas na verdade a tarefa é muito mais simples. Mostre o interesse sobre os gostos e os interesses dessas pessoas. Então pergunte sobre coisas que ela goste de falar. Então, se você demonstrar interesse sobre o que ela tá conversando, ela vai adorar conversar com você. Princípio 2. Sorria. Outra coisa que parece super tola e
simples, né? Se você trabalha com vendas, você já deve ter escutado a frase "fale sorrindo". A gente consegue transmitir isso pela nossa voz e é super importante para quem tá nos ouvindo. Pense no efeito que um sorriso de um bebê tem. Ele costuma alegrar todo o ambiente e a gente costuma retribuir. E talvez na correria do dia a dia a gente acabe esquecendo de sorrir para as pessoas. Então sorria. O princípio 3 é: lembre-se que as pessoas consideram seu próprio nome o melhor som que existe. Eu nunca tinha parado para pensar nisso antes de começar a ler esse livro. Ele mostrou que você saber o nome de uma pessoa mostra que você considera que ela é importante. Então é um elogio sutil que você faz. Tem até um exemplo no livro que traz onde um concorrente de um empresário sugeriu que eles se unissem e fizessem uma parceria. E ele estava relutante até o momento, mas daí o concorrente sugeriu que a parceria levasse o nome desse empresário e ele aceitou na hora. Então a gente considera nosso nome muito importante. Se você é ruim em gravar nomes, faça algum tipo de exercício para realmente se esforçar em fazer isso, porque você vai sentir uma grande diferença e vai gerar um impacto positivo nas pessoas. A terceira parte é como fazer as pessoas pensarem como você. E nessa parte tem 12 princípios e eu vou falar de 5 deles. O princípio 1 é: a única forma de se dar bem numa discussão é evitando. O livro traz que às vezes a gente fica muito focado em se dar bem numa discussão, em ganhar uma discussão, achando que isso vai trazer algum benefício, mas na verdade isso só acaba afastando as pessoas. As pessoas não gostam de ser contrariadas ou de acharem que o que elas pensam está errado. A melhor forma de discutir com uma pessoa é levar em consideração o que ela tem para te dizer. Então substitua frases como "eu tenho certeza que" por "eu posso estar errado, mas eu acredito que". Isso é muito importante. Então, controle o seu humor na conversa. Ouça antes, então não adote uma postura defensiva. Procure pontos em comum e foque nesses pontos em comum em primeiro, sobre o que vocês pensam. Diga que vai refletir sobre os pontos levantados pela outra pessoa. Agradeça pelo interesse da conversa e sugira um novo encontro para dar tempo de vocês refletirem e se pergunte se realmente o que essa pessoa está falando faz sentido. É um guia básico que vai te ajudar bastante. O princípio 2 é: demonstre interesse pela opinião alheia. Nunca diga "você está errado". Esse ponto já é legal a gente começar falando sobre um exemplo que o escritor trouxe. O próprio escritor contou que ele comprou algumas cortinas que eram caríssimas para sua casa. E uma pessoa foi na casa dele e falou para ele: "Nossa, que horror, lamento que tenham se aproveitado de você". E ele logo adotou uma postura defensiva, dizendo que na verdade aquelas cortinas tinham muita qualidade, por isso que tinha saído caro. No outro dia, outra amiga foi na casa dele e falou: "Nossa, que lindas cortinas, eu queria poder arcar com esses custos". E ele falou: "Na verdade, eu também não tenho condições de arcar com esse custo e eu me arrependi de ter encomendado". Foram posturas totalmente diferentes. Então, se alguém diz que a gente tá errado logo de cara, a nossa tendência é se defender. Mas se a gente é tratado com gentileza, a tendência é que a gente admita o nosso erro. Então, preste muita atenção em como você aborda as pessoas. Quando achar que você está certo, pergunte para as pessoas por que elas acham que tal ponto que você pensa está errado e se mostre disposto a ouvir. Isso vai fazer com que ela também esteja disposto a admitir os seus próprios erros, beleza? Princípio 3. Se estiver errado, admita depressa e de maneira enfática. Se você começar dizendo que errou, a tendência é que a outra pessoa comece a defender você e tente amenizar a situação. Então você faz as críticas que ela faria e não adota a postura defensiva, e ela não faz as críticas que ela faria e começa a defender você. Então, assim, você consegue resolver os seus problemas, admitir os erros e tudo fica mais leve. Princípio 4. Comece sendo amigável. Se você tem uma situação para resolver, não chegue com raiva ou estressado tentando falar as suas verdades. Comece sendo amigável e você conseguirá um resultado muito mais eficiente. Seja gentil com a outra pessoa. Tente entender o seu ponto de vista e faça perguntas. Depois, fale o que você tem para dizer. Princípio. Faça que o outro diga sim imediatamente. Para fazer a pessoa mudar de ideia, você precisa fazer com que ela concorde com você. Tome muito cuidado ao começar uma conversa de maneira negativa. Busque fazer várias perguntas que a resposta vai ser sim, e ela vai estar muito mais propensa a concordar com você no final. No livro tem um exemplo que mostra que um homem queria abrir conta em um banco e ele se negava a passar alguns dados para o atendente. E daí o atendente pensou, refletiu em como que ele poderia fazer isso e começou a fazer perguntas. Você não acha que se acontecesse alguma coisa com você, seria legal que os seus herdeiros pudessem receber o que você tem para passar? Ele respondeu, sim. E você não acha que se a gente tivesse o nome desses herdeiros, seria muito mais fácil para não ter nenhum tipo de erro e isso acontecer de forma mais tranquila? E o cara respondeu, sim. Então,
ele acabou mudando de ideia e passou os dados que ele não queria passar. Então ele focou muito em fazer perguntas que a resposta fosse sim, para fazer com que ele mudasse de opinião. Já estamos na quarta e última parte desse livro que tem muita coisa para nos ensinar. E a última parte é: seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofender e criar ressentimentos. Nessa parte são 9 princípios e eu vou falar de 6 deles. Eu peguei o princípio 2, que eu gostei bastante, que é: aponte os erros de maneira indireta. Quando você quiser apontar o erro de uma pessoa, existe uma técnica poderosa. Primeiro você aponta um ponto que você acha positivo nela e depois o ponto de melhoria. E a grande sacada é substituir a palavra mais pela palavra e. Se você fala: eu estou muito feliz com a melhora das suas notas, mas acho que você poderia ter tido um resultado melhor, a pessoa não vai ver que o seu elogio foi de verdade. Provavelmente ela vai interpretar que foi um elogio falso justamente para você apontar uma crítica. Já se você falar: eu estou muito feliz com a melhora das suas notas e acho que se você continuar se esforçando, você vai ter um resultado ainda melhor, você consegue realmente elogiar a pessoa e apontar algo que ela pode melhorar. Você viu como soa diferente? Princípio 3 desse livro: fale sobre os seus próprios erros para depois falar sobre os erros de outras pessoas. Por exemplo, se você quiser criticar o trabalho de uma pessoa, primeiro pare e reflita. Se você tinha a mesma idade dessa pessoa, qual que era o seu nível de experiência, o que você pensava na época, antes de você realmente fazer essa crítica. Por exemplo, você pode chegar e falar: nossa, eu já tive vários erros como o seu, inclusive muitos muito piores. Então acho que nesse ponto você pode melhorar tal atitude. Então você reconhece que você também comete erros e aponta erros de uma forma muito mais sutil. Isso facilita na hora da pessoa receber a sua crítica e também facilita na hora de você se expressar, refletindo sobre a situação. Princípio 4 desse livro: faça perguntas antes de dar ordem. Uma boa maneira de liderar é através de fazer perguntas para elas. Substitua o faça isso por: você acha que tal coisa pode funcionar? Uma parte muito legal do livro é que ele traz vários exemplos e isso fica muito mais claro como a gente pode aplicar. Tem um exemplo no livro dessa situação onde o chefe precisa entregar um pedido bem grande e é difícil de entregar a tempo e ele precisa realmente fazer alguma coisa diferente com a equipe para que essa entrega seja feita. Então ele reúne as pessoas e ao invés dele falar: precisamos entregar isso, precisamos trabalhar mais, ele faz perguntas. O que a gente pode fazer de diferente para a gente conseguir entregar esse pedido? Será que a gente pode ajustar os nossos horários para tentar fazer essa entrega? E as pessoas elas se mostram muito mais solistas, muito mais à vontade de realmente fazer aquilo, porque elas acham também que elas que estão tomando essa escolha. Princípio 6 desse livro é: elogie todos os progressos, mesmo que eles sejam pequenos. Se você foca no problema que aquela pessoa apresenta, você acaba desestimulando-a, ao invés de tentar ajudá-la. Então foque no que ela está melhorando, porque cada vez você vai começar a incentivar mais ela. Parece simples, mas eu acho que na prática também é difícil a gente fazer isso, porque a gente às vezes sempre acaba focando no problema, né? Eu espero que depois no final você compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Porque tem bastante ensinamento aqui. Esse é um livro que todo mundo deveria ler no planeta Terra. O princípio 7 desse livro: dê uma boa reputação para as pessoas para que elas tentem manter essa reputação. Tem um exemplo no livro onde um chefe, ele traz o mecânico ali, da mecânica, e ele fala que o cara sempre teve um excelente trabalho, ele sempre resolveu muitos problemas dentro da empresa, mas ultimamente o desempenho dele tinha caído. E aí, ao invés dele ameaçar o cara falando: olha, se você não retomar o seu desempenho, eu vou ter que te despedir, eu vou ter que contratar outra pessoa. Enfim, ele perguntou: como que eu posso ajudar a resolver esse problema? E daí o mecânico respondeu pra ele: nossa, eu não tinha percebido que o meu desempenho caiu e eu vou tentar me esforçar para melhorar. Resultado: o trabalhador melhorou para que a sua reputação continuasse intacta. O último princípio que eu separei para vocês é o princípio 9 do livro, que é: faça o outro se sentir feliz com aquilo que você sugere. Como eu já falei, as pessoas querem se sentir importantes e reconhecidas. Então, se você quer que elas façam alguma coisa que você acha melhor, você precisa mostrar por que isso é importante para ela também e levar em consideração o que ela pensa. Tem um outro exemplo no livro que fala justamente sobre isso. Existia um homem que ele era convidado para muitas palestras e, por causa da agenda dele, ele tinha que recusar. Ao invés de ele simplesmente recusar, ele se mostrava muito agradecido, lamentava por não poder ir e já sugeria uma outra pessoa no lugar. Isso fazia com que a outra pessoa não conseguisse nem se chatear, porque ele já tentava resolver a situação. E ele tentava deixar a outra pessoa feliz com a sugestão que ele tinha dado. Então pegue todos esses princípios e tente aplicar para sua vida e realmente tente adotar esse novo estilo de vida e talvez aí você vai ver muitos resultados positivos. Eu realmente vou tentar ler várias e várias vezes
e aplicar na minha vida. E é um livro muito sensacional, eu espero que você queira ler ele também para aprender os outros princípios que eu não falei aqui, beleza? Então, muito obrigada, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado, curtido, se inscrito e compartilhado com alguém que você acha que vai gostar disso, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!